Tudo bem, pessoal? Estamos começando mais um episódio do Extendcast, um podcast em parceria da Extend com o Portal A Crítica. E hoje a gente tem um convidado muito especial, né, Júnior? Exatamente. Eu sou o Leonardo Álvares, esse é o Expedito Júnior e hoje a gente tem o prazer de estar conversando com ele, Dicica Calderaro, o presidente da televisão A Crítica. Prazer é sempre meu estar com vocês, seja no trabalho, no dia a dia, na rua, somos amigos, mas aqui para bater um papo diferente, talvez bem divertido. Exatamente, tem que ser divertido. Coisas exclusivas que só vai ter aqui, né? Já me disseram, que só vamos conhecer o Dicica como pessoa e muitas curiosidades aí, muita coisa promete, né, Léo? Exatamente. Então a gente queria também aproveitar nesse início, né, convidar você que está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, vai lá, curte esse vídeo lá no Portal A Crítica, fazer um agradecimento aos nossos parceiros, que não são parceiros, né? São irmãos. São amigos, né? Amigos. Filé do chefe, né? Um abraço aqui para o Mansur, que é um grande amigo, grande parceiro nosso também. E Itaipava. Não poderia ter uma cerveja melhor para estar perfeita aí, perfeito. Né? Posso pegar essa carona? Claro. Queria mandar um super abraço para o Mansur, uma pessoa também, um profissional tremendo que conheço, sou cliente. Tom Mais é cliente assíduo, você sabe disso. Pede direto, nós já vai direto na preferência lá do filé do chefe. Um abraço para o Mansur e para o nosso irmão, o Batatinha, para o Alcides e para toda a turma da Itaipava, da distribuidora. Seu Walter, né? Seu Walter, enfim, toda a turma que a gente gosta e que brinda sempre eles com muito prazer. Né? Exatamente. E Dicica, falando de Extend, aqui eu acho que é comum, né? A gente queria aproveitar essa oportunidade para te agradecer, porque você, além de amigo, grande parceiro, incentivador, se essa empresa existe hoje, e para quem não sabe, né, nascemos aqui dentro dessa planta, então a gente queria te agradecer do fundo do coração por tudo que você já fez pela Extend. Poxa, imagina. Por esse trabalho todo, é verdade, do fundo do coração. E a gente fica muito feliz em saber que nós chegamos até aqui com pessoas que nos incentivaram, que são inspiração para nós, por tudo que vocês fizeram. E a gente queria ter essa entrevista justamente também para retribuir todo o carinho que você tem com a gente, com a empresa. E eu tenho certeza que a gente ainda tem uma jornada grande aí de sucesso, né? Junto, né? Como amigos, como parceiros, tá bom? Expedito, eu não vou ficar naquela rasgação de seda de lá para cá e tal, porque eu só fui enumerar também tudo que vocês já fizeram por nós, o que a Extend faz por mim todo final do mês, quando chega o meu saldo de aplicações e resultados que vocês trazem para mim, para minha família, meu amigo. Então nós ficaríamos aqui rasgando seda um para o outro. Exatamente. Mas eu acho que a parceria é essa, quando há amizade, respeito, carinho, quando a gente está focado num objetivo de construção, de coisas positivas. Eu acho que a Extend tem isso e a gente, graças a Deus, herdou aqui de Humberto Calderaro, nosso fundador, também esses valores e princípios para seguir, para buscar resultado e para andar de mãos dadas, né? É verdade. Trabalho a quatro mãos sempre, né? Sempre. Tá bom? Apesar de ser nosso conhecido, né? Mas quem está assistindo a gente não conhece. O homem por trás da televisão que mais cresce no Brasil. Televisão A Crítica Limitada, a TV A Crítica. Né? Essa história, será que já foi contada para alguém, Léo? Olha, Dicica, enquanto criança, como é que ele era, né? Quais são os hábitos? Porque é engraçado, né? Dicica, 45 anos de idade, né? Dicica, bem 45. vividos. Isso. Né? Casado, 2 filhos. 2 filhos. Casado com a dona Fernanda. Fernanda com Tomazinho de 8 anos e agora a nossa pequena Maria Fernanda de 8 meses já, agora completos. Mas para quem não conhece, o Dicica é formado em Broadcasting na Barry University, de Miami, Flórida. É formado em Master em Jornalismo pela Universidade de Navarra. E ele coroou, né, com uma especialização em Marketing em Harvard. Então, não é com qualquer um que a gente está conversando. Normalmente, quando um funcionário faz tanto elogio, tem algum pedido de aumento de salário. Então, te prepara, né? Mas se tiver, Leozinho, não esqueça de mim, tá? No mínimo, uma Itaipava. O salário do homem já está no céu, meu irmão. Tô brincando. Sem o que reclamar. Mas é isso. Júnior, vou deixar você, abrir esse episódio. Exato. A gente queria conhecer um pouquinho, né, de você como pessoa, como criança, como é que foi aí o relacionamento.
Eu acho que o Grupo Calderaro ele tem um DNA, isso é uma percepção própria, né? De há alguns tempos a gente foi parceiros e anunciantes aqui do grupo, e o que mais me marcou quando eu vinha visitar aqui, fechar negócio e tudo, é a sua, não só a sua, mas de toda a sua família, inclusive estendendo isso aos parceiros, aos funcionários, colaboradores, a humildade. Exatamente. Sinceramente, isso é o que sempre me atraiu para fazer negócios com o Grupo Calderaro, foi essa humildade. É você estar ali, a gente negociando ali na sala do Léo e o Dicica entra lá, bate um papo, uma pessoa acessível, uma pessoa simples. Isso foi o que me chamou a atenção enquanto cliente, né? Então eu queria entender da onde veio isso, né? Eu acho que muita gente tem essa curiosidade, né? Eu tenho certeza que você herdou isso da sua família, né? Mas eu quero que você fale pra gente aí como é que foi. E como o Júnior falou, isso veio da infância, então a gente quer saber um pouquinho de lá. Veio. Isso, acho que tudo na nossa vida é questão de exemplo. É questão de exemplo. E a gente teve, eu acho que eu fui um abençoado, eu sou um abençoado por Deus, de ter a oportunidade de ter uma família que foi muito organizada, uma família que cresceu na base familiar. Nós tivemos esse termo nem se usa mais hoje, mas nós tivemos uma figura de um chefe de família. Um homem que sentava na mesa e nos deixou muitos valores e princípios e sempre, fosse no acordar, fosse na mesa do almoço, fosse no jantar, ou fosse no dia a dia de trabalho, ele era o exemplo disso e fazia com que nós seguíssemos esses princípios da família, do respeito, da construção das relações. Enfim, eu tive a oportunidade de ter uma educação familiar, assim, uma coisa na base realmente do respeito da família. Quando se fala da crítica, quando se fala de qualquer veículo da rede, vocês sabem disso, a gente está falando de uma empresa familiar que tem muito orgulho de bater no peito e dizer: nós somos sim uma empresa familiar. Verdade. Estamos aqui na 3ª geração hoje, já entrando para a 4ª de uma empresa familiar. Estamos aqui para quebrar com todos os paradigmas que se digam de que as empresas familiares, que é o Pai Rico, o livro famoso do Pai Rico, enfim, não vou fazer propaganda de... Enfim. Mas a gente cresceu nisso, então a gente era o exemplo de Humberto Calderaro, da Lobo da Almada, da Sandália, de ir ao bar da esquina, de comer, fazer questão de comer na banquinha de tacacá, de sair com a cua debaixo do braço, de conversar com o taxista, de sentar com seus jornaleiros que ele tinha como fiéis escudeiros, de sentar na rua e saber o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo, o que era, o que não era, o calderaro do carnaval, o calderaro do Festival de Parintins, o calderaro dos municípios, o calderaro do povo. Por isso que desde a fundação, desde o primeiro exemplar de A Crítica, ele já trouxe o slogan de mãos dadas com o povo. Ele era um homem do povo. E deu exemplo, acho que a gente veio desse exemplo, dessa criação, de estar muito próximo. Porque, para mim, é até normal, Expedito. Eu diria assim, seria anormal, eu nem, até me incomoda. E eu sei que, infelizmente, é muito comum as pessoas que se colocam numa posição, mas que posição é essa? Somos todos iguais. Eu sou cristão, vocês sabem disso, Sim. Então somos todos iguais perante Deus. A gente não tem que se diferenciar, a gente não tem, e a gente cresceu nisso, tá? Como fui criança na São Sebastião. Eu morava na Rua Marçal, subia para brincar na praça, no Largo, brincava lá. Então, um garoto do centro da cidade, né? Garoto do centro da cidade e tal. Não tenho a idade para te dizer que a cidade terminava ali, é mentira, que estudei depois no La Salle, enfim. A cidade já era uma cidade avançada, bem avançada, bem grande e tal. Mas fui uma criança no centro da cidade, sim. Morei na Rua Marçal, depois morei na 7 de Setembro, cresci ali na praça, como disse, ia para a Igreja de São Sebastião. Então, tive a oportunidade e fui, graças a Deus, abençoado em crescer nesse ambiente muito saudável de família. Embora, que eu acho que é importante a gente falar, que sou filho de pais separados. A minha mãe se separa do Dicica pai, o meu irmão acho que tinha 1 ano de idade, eu tinha 6 anos de idade. Mas nunca sofri com isso. Eu acho que Deus foi bom comigo até nisso, porque as pessoas às vezes se prendem na desculpa, porque eu estou nisso, porque eu sou filho de pais separados, porque eu fiz isso, porque eu desandei por causa daquilo. Eu não.
Eu tive a oportunidade de continuar tendo um convívio amoroso demais com meu pai. Estive com ele agora. Ele está morando hoje no Rio de Janeiro. Saio de Manaus, vou visitar meu pai. Vamos almoçar, vamos dar risada. Posso dar um beijo nele, matar um pouco da saudade. Tive a oportunidade de ter o segundo pai, que foi o meu padrasto Mário Júnior, que veio compor a nossa família já com outros valores também, com uma outra circunstância familiar que veio para somar. Nesse meio termo, tive o meu grande mestre como pai, dormia na rede dele, que foi meu avô. Então, assim, cresci dentro desse ambiente, fui uma criança sempre feliz, tímido pra caramba, sempre fui muito tímido na infância. Isso é curioso, né? Porque um cara que fala do jeito que você fala, que hoje tem a vida que você tem pública, né? Dizer que é muito tímido. Mas por trabalho. Eu sou talvez eu sou um fruto do meu meio. Eu me sinto muito à vontade de falar tudo aquilo que é do meu trabalho, porque eu tô obviamente, no seu métier ali, dentro do meu métier, dentro da minha condição, que fui talvez formatado ou criado para fazer isso. Mas para quem me conhece na vida pessoal, sabe que eu sou extremamente tímido. Eu não sou um cara que você vai ver dançando numa... Posso parar? Para tudo, né? Opa! Olha o Mansur aí. Mansur acabou. Mansur, você acabou com até interrompeu o meu raciocínio, hein? Olha só. Até interrompeu. Mansur, irmão. Vou até, ó. Vamos já lá. Então, enfim, só voltando. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente tímida. É curioso, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não vou estar dançando numa festa, sabe que eu sou aquela pessoa até que nem gosto muito, não sou da badalação, eu não sou disso. Não sou tímido. E a gente não podia dizer porque você tem a cara metade, né? Você tem um irmão que fez esse papel, né? Durante algum tempo, hoje está aposentado. A gente não podia deixar de elucidar personalidades totais, né? O Beto tem um poder, um agregador. Meu irmão é uma pessoa muito agregadora, muito agradável, muito carinhoso. Ele vai estar aqui, ele vai estar em festa. Muito parecido com o meu avô. Extremamente parecido com o meu avô, Cresceu com o meu avô. E ele tem uns costumes, umas coisas que é muito parecido e tal. Da comida, do sentar com os amigos, aquela coisa expansiva, aquela coisa grande. Onde o Beto está grande. Onde o Beto está animado. Tem festa, né? Tem festa, tem trabalho, tem coisas sérias, sim, mas tem essa coisa muito parecido com o meu avô. Muito, é impressionante e tal. E hoje até a aparência física, né? Tá ficando careca. Exato, barrigudinho. Vamos pedir para ele deixar o bigode crescer, né? Vai ficar bem parecido com o meu avô. A gente pode concluir que muito do que vocês herdaram foi dos seus avós. Então. Foi o que eu disse. A gente é fruto dessa pirâmide do chefe da família. Sim. Nós tínhamos um chefe de família assim. Hoje eu acho que se perdeu talvez essa figura, né? Essa referência, hoje né? A gente perdeu. As famílias acabaram ficando maiores, eu não sei. Correria, foi não isso, tem tal. mais família mesmo. Nós tínhamos o chefe de família. Sim. E tal. Então, dentro disso, obviamente, como eu disse, a gente acabou herdando, graças a Deus, tudo que veio de Seu Humberto e Dona Rita. As pessoas, acho que essa fama nós temos até a nível Brasil, né? Que o amazonense é um povo muito acolhedor, é um povo que conhece uma pessoa hoje, amanhã você está na casa da pessoa, está almoçando e tal. Então, isso é uma característica, né, do nosso povo, graças a Deus, que nós somos assim, né? Hospitaleiros, né? Hospitaleiros. Na Copa do Mundo fomos considerados a cidade mais hospitaleira da Copa, né? Na ocasião, há quase 10 anos atrás, em 2014, mas nós somos isso. Então, minha infância foi essa, muito feliz, tive uma infância maravilhosa, não posso reclamar, fui moleque, como disse, moleque da praça, de brincar de bola, de soltar papagaio, de brincar de barra-bandeira, de ir para o Japim. Nós tínhamos uma pessoa muito querida na família, a Maria Celina, Ceita, que tinha cuidado da minha mãe, que depois cuidou da gente, que morava no Japim. Então a gente foi moleque no Japim, de comer din-din, de comer o salgado perto da antiga Casa dos Olhos e tal, no Japim. Acho que o Rodrigo estava aqui, sabe até do que eu estava falando, porque o Rodrigo é morador do Japim e sabe do que eu estou falando, porque eu acho que ele tem beira essa idade aí. Rodrigo, nosso gerente de marketing do grupo que está aí, sabe o que eu estou dizendo. Então, assim, eu tive uma infância, graças a Deus, muito simples, sabe? De parar na padaria para, no final de tarde, comer um pão quente mesmo na manteiga, na cabeça de touro, que tem esse vício até hoje e tal. Eu tive uma infância e uma juventude muito feliz até as responsabilidades começarem a bater na porta. E o meu avô e a família sempre introduziu o trabalho muito cedo para a gente, assim, essa questão de exemplo. Tem fotos maravilhosas da família. No livro de Humberto Calderaro tem foto da minha irmã em cima da Tatiana, da minha irmã mais velha, em cima de um carro de reportagem. Nós brincávamos em cima das bobinas de jornal. A gente teve uma infância... Sempre muito dentro do negócio. Né? Sempre. Isso, Zica, fazia muito parte
da geração dele, né? Quando a gente teve uma oportunidade de ter um bate-papo maravilhoso com o Ulisses aqui, Tapajós, e ele falou exatamente isso, da preocupação de ter trazido o Gustavo para dentro do negócio, né? Exato, colocando dentro da Multibras e tal, para dar ao filho talvez aquele mesmo caminho que porventura ele no passado teve e ele queria implementar também essa mesma estratégia, né? Mas vocês me arrumaram um problema tremendo, porque vim aqui no segundo episódio falar depois daquele monstro, falar o que falou e tal. E eu não esqueci, foi da história do champanhe de uva verde. Deixa eu pegar o Gustavo na rua. Exato, merece o comentário. Ele tá destruído e tal, porque eu sei outras histórias dele, mas não é o caso, né? Esse cara vai apanhar pelo jeito fora aqui. Fora o que foi falado aqui fora do ar, né? Exatamente, foi cortado. Uma responsabilidade tremenda de vir falar depois do Ulisses, né? Que tem uma história maravilhosa, incrível. Mas, Dicica, uma curiosidade, em algum momento nessa tua trajetória como adolescente, jovem, imaginava de estar aqui hoje, no lugar que você está? Teve... Assim, eu como cresci nesse meio, óbvio que você sonha. Sim. Eu acho que o homem ele tem que buscar os seus sonhos e eu sempre fui um sonhador. Sempre sonhei, sim, em ajudar com a família. Não estou dizendo que eu queria ser o substituto de Humberto Calderaro, ser o substituto de Dona Cristina Calderaro. Irmão, nasce de novo, entra na fila 15 vezes para substituir Humberto e entra na fila 10 vezes para substituir Cristina Calderaro, amigo. Não dá, esquece e tal. Dona Rita, esquece, não tem como, assim. Mas é óbvio que eu fui uma criança com sonhos, eu fui um adolescente com sonhos, eu fui buscar a minha preparação profissional com sonhos de ajudar a minha família e tal. E na paciência e na tranquilidade de esperar as coisas no seu tempo, sempre soube respeitar o tempo, tive oportunidades dentro do grupo de assumir posições e tive a maturidade, embora não tivesse maturidade de idade, tive a maturidade de dizer assim, não é para mim. A pessoa, o diretor que está lá, é muito mais competente do que eu. Legal. E tal. Não tive, poderia, porque eu tenho uma vaidade, porque vou ganhar um salário que é 10 vezes maior do que eu tinha, era 10 vezes mesmo fácil. Então, maior do que eu tenho, você é o diretor. Não, amigo. No caso, não foi amigo, né? Dona Cristina, Dona Rita, deixa eu falar para vocês. Não é agora, ele é muito mais competente do que eu. Ele que deve estar lá, não sou eu, e não é o meu momento. Então, assim, eu soube respeitar o tempo. Legal. Tudo no tempo de Deus, você tem que estar ali paciente, obstinado, sim, com sonhos, buscando seus objetivos, isso eu sempre tive e tal. E hoje estou vivendo o que eu gosto de viver, o que eu amo fazer, o que eu gosto de viver. Venho com o maior prazer trabalhar, venho com entusiasmo, venho com vontade de fazer mais por eles, por ter a oportunidade de viver os sonhos deles também, né? Nasceu do sonho deles. E fazer isso crescer, para honrá-los e tal, e honrar cada colaborador, cada funcionário que a gente chega, nos recebe com um sorriso, faço questão, como você disse, que a gente está numa sala de brincar e tal, adoro fazer isso. Eu sou feliz assim. Essa pergunta do Júnior, ela remete um passo atrás na história, que eu acho que é um passo bem importante para essa trajetória, né? Que é a experiência que poucos, quando você fala a experiência que você teve, uma experiência para poucos, pelo menos aqui no nosso estado, né, aqui pelo Amazonas, a experiência de decidir, na plena juventude, deixar as amizades, deixar os amigos e partir para uma situação que é fora do convencional para a maioria das pessoas, que é exterior, morar sozinho, com 17, 18 anos, se eu não me engano. Na tomada de decisão eu tinha 17 anos e embarquei 6 meses depois do meu avô, quando veio a falecer, eu embarquei 6 meses depois para me preparar para o futuro. Eu poderia e tinha a oportunidade de estar nas boates em Manaus, curtindo, vivendo a adolescência daquela época. Vivendo a adolescência, que não é crime. Eu acho que o adolescente tem que viver essa época assim. Tudo no seu tempo, tudo na sua época, tudo no seu momento. Mas para você foi diferente. Foi, né? Eu acho que foi um pouco diferente. Foi. E aí, essa história é bem legal, porque as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho daquilo que não é tão casual. Né? Essa mudança de rota, né? Talvez uma mudança de rota para o caminho que trouxe você até hoje, né? Que é a experiência de ir para um país, uma língua diferente, eu não sabia e viver experiências novas. Eu só sabia pedir Coke, porque na época eu ainda bebia refrigerante, Sim. Big Mac e talvez uma cheese pizza. Eu não sabia pedir absolutamente nada. Eu não era fluente, não falava inglês, tinha dificuldade na língua.
era um jovem acostumado na casa da mamãe, no emprego da família, podendo entrar nas boates, nas festas, sendo convidado para tudo na maior facilidade da adolescência. E fui embora. Por quê? Porque eu tinha pavor, não era medo não, tinha pavor de não estar preparado para os desafios, de decepcionar quem já depositava em mim desde criança a confiança de prosseguir com um patrimônio que não é da família, que não é de nenhum de nós, que é um patrimônio do Estado, uma empresa que sempre lutou por todas as grandes causas do Estado. Sim. De Zona Franca lá atrás, porque muita gente fala, lutou pela Zona Franca agora, lutou pela Zona Franca agora, aqueles oportunistas que a gente vê aí, milhares. Agora, então, na política, nossa senhora, dá um monte de padrinho. Para mesmo. Analise. Então, a gente cresceu, lutando dentro desse patrimônio, que é do Estado, não é um patrimônio da família. E eu não tinha como ir para longe disso. E aí, pelo outro lado, olha, esse é o lado profissional, mas tinha um lado pessoal. Se a gente para passar a régua para ali para o pessoal, não que eu não seja bom, que eu sou excelente. Sim. E tal, mas eu seria um grande jogador de dominó. Meus amigos iam para a faculdade jogar dominó do lado de fora, tomar uma cerveja, jogar bola no final de semana, e eu tinha pavor de ser taxado como o cara que está na empresa ou é o diretor de uma empresa, porque o pai deixou ou porque a mãe deixou. Eu acho isso terrível, eu acho que eu não conseguiria sobreviver com isso. Dizer assim, só está lá, esse cara só está lá por conta disso, e não por mérito. Então eu falei, eu preciso me preparar, as pessoas não vão me respeitar. Sim. Não vão, porque amanhã eu vou estar sentado numa mesma mesa com esse empresário ali, se Deus queira, que eles prossigam os negócios da família e tal. Mas a gente vai dar, esse cara aí vai andar minar, isso aqui, faz isso aqui, é amigo da farra. Sim. Eu não queria ter o amigo eu não estava buscando o amigo da farra, eu estava no momento de me preparar para o futuro. Meu avô tinha acabado de partir, como eu disse, minha mãe, uma gigante, que recebeu essa carga toda, que aí tiveram mobilizações políticas gigantescas porque viram ali na gente a oportunidade de acabar com tudo, né? Fragilidade. Na cabeça deles, uma fragilidade. Agora, Calderaro morreu, era o cara que cuidava de tudo isso aí, essa senhora, essa moça aí à época, isso aí não vai segurar não, vamos acabar com ela. Eu não vou dizer que eu tenho pena, porque eu realmente não tenho pena, mas do jeito que eles vieram, eles bateram e voltaram, né? Bater de frente com a dona Cristina, amigo. Eu sei o que é ter e aí volta até minha mãe, né? Então... E volta aquilo que você falou, né? Ele, como esteio da família, aquele patriarca, preparou a todos, né? Inclusive a ela. Ele, na última entrevista, disse, acho que uma das últimas entrevistas dele, que a gente pode resgatar num outro momento, ele disse isso. Ele diz, Cristina é uma empresária para atuar de norte a sul do país. Ele vem a falecer. Cristina prova o contrário a ele. Disse assim, papai, eu não estou pronta para tocar uma rede de comunicação, um jornal de norte a sul do país, não. Eu estou pronta para tocar qualquer desafio no mundo. Foi quando ela foi, inclusive, nomeada na NAA, na Associação de Jornais Americana, como membro da direção, uma das direções mais importantes da maior associação de jornais dos Estados Unidos. Cristina não estava pronta para o Brasil, Cristina estava pronta para o mundo. E aí, amigo, eu fui buscar e continuei buscando essa preparação que eu tinha. Imagina, para pensar. Bora lá. Esse rapaz, ou essa criança, ou esse garoto, depende, a gente está aqui na juventude, indo para a universidade, teve a oportunidade, em casa, de absorver tudo de Humberto Calderaro Filho. Pai se divorcia da mãe, vai conviver com Rita, com a professora Rita de Araújo Calderaro. Tem a mãe, Tereza Cristina Calderaro, que vai lá, almoça junto, que faz isso, que faz aquilo, que viaja, que a mesa não conversa, é Cristina Calderaro. Do bisavô André Araújo. Né? De professores e oportunidades que eu tive de preparação na vida, incrível. Eu tive grandes professores, eu tive pessoas que tiveram uma influência na minha formação tremenda. Então, assim, eu volto a dizer, eu sou um fruto do meu meio. Assim, eu fui um produto, pô. Eu fui um garoto criado para isso e tal. Mas que soube curtir muito a vida. Assim, não vou dizer aqui, fui morar nos Estados Unidos, só foi ruim, Léo. Foi péssimo. Assim, por um lado, não pegava ninguém, acostumado nas festinhas, não podia sair,
porque nos Estados Unidos você só pode tomar uma Itaipava, uma cerveja, se você tiver 21 anos. Então você não entra na boate, você não entra... E eu, jovenzão, querendo sair, querendo não sei o quê, morando sozinho. Porque tinha que compensar de alguma forma, de alguma maneira e tal. Exatamente. Correto? Mas não fazia. Porque então, junto com a ida foi a solidão também, né? Muitas das vezes ali tá sozinho, né? Eu vim, não tenho vergonha de dizer não. Eu vinha para Manaus, por algumas vezes procurei um auxílio de uma psicóloga para conversar com algumas coisas, para desengatar alguns gatilhos meus, pessoais e tal. Porque sair de uma vida que tinha para entrar num apartamento não tem ninguém. Para sentar numa mesa ou ir para um restaurante e sentar. As pessoas dizem assim, sentar num restaurante sozinho não vou, é péssimo. Cara, eu fiz isso anos na minha vida. E engraçado, isso nunca me incomodou. Mas me incomodava e fazia falta chegar em casa e não ter ninguém à mesa, porque eu cresci na mesa da cabeceira com Humberto Calderaro, fazendo já a lista do que ia comer no domingo, da macarronada disso aqui, daquilo e tal. Disso eu sentia muita falta. O que aconteceu? 100% no estudo. Foquei no meu estudo, na minha preparação, tinha aquele objetivo, queria de qualquer forma voltar logo. Hoje me arrependo. Devia ter tempo ao tempo. Que diferença fazia eu voltar com 4 anos ou com 5 e tal? Não precisava ter feito tanto curso de verão, podia ter viajado mais, né? Ter curtido mais e tal. Mas nós somos cristãos e entendemos que a história é perfeita, né? O que aconteceu, não tenho dúvida de que foi a vontade, às vezes, depois do pronto, se eu tivesse ficado um pouquinho mais, o saudosismo, né, fica, mas a história pronta eu acho que foi perfeita, porque eu acho que depois da sua ida lá e logo em seguida veio a formação, né, a formação em broadcast, para quem não conhece, é rádio e televisão. Rádio e televisão, né, então, já um pouquinho até à frente daquilo que seu avô construiu lá atrás, através de jornal impresso, não é verdade? Sim. E entendeu que a comunicação passava um pouco à frente só de ter um jornal, né? Vamos falar e vamos conversar e ser honesto com quem a gente tem que ser honesto. Sabe por que foi perfeito? Porque Deus sempre esteve na frente de tudo. Exato. Ponto. Não adianta eu vir aqui, para quem vai estar assistindo a gente aqui, porque foi plano dele, foi plano nada meu, amigo. Foi nos planos de Deus, foi no tempo de Deus. Vamos lá. Eu acabei de reclamar que eu fiz curso de verão todos os anos. Óbvio, eu não vou fazer um curso de verão no meu último ano e vou conseguir me formar. Eu vim fazendo curso de verão aqui, desde o primeiro ano. Curso de verão, desesperado para voltar, mano. Eu ficava lá em junho e tal. Não, deixa eu adiantar logo essa aula de inglês, deixa eu arrumar essa aula aqui de produção de estúdio, deixa eu avançar isso aqui. Aí no segundo ano avancei, terceiro ano avancei. O que acontece? Dona Cristina engravida da Crisinha, a minha irmã temporã, né, que hoje formada, falar Crisinha até é brincadeira, casada, formada, mora na Califórnia. Crisinha, saudade, amor. Então, assim, Dona Cristina engravida no terceiro ano, que estou na faculdade, correto? Estou no meu último ano lá, Dona Cristina migra, vai para lá e tem a Crisinha já lá nos Estados Unidos, acompanhada por mim no meu último ano. Dona Cristina volta para Manaus, obviamente, com a Crisinha no colo, e eu me formo. Eu estava no tempo de Deus, não era no meu tempo, estava no tempo correto para voltar e ajudar minha mãe. Eu tive a oportunidade, não minha mãe, ajudar a família, eu tive a oportunidade de ficar para o mestrado. Minha universidade me ofertou o meu mestrado. E alguns amigos não entendem até hoje porque eu não voltei. Mas esse era aquele momento, era o momento de voltar, sabe? Deus foi perfeito. Deus foi perfeito. A gente só enxerga lá na frente. É verdade. A gente só enxerga lá na frente, irmão. Deus foi perfeito. Eu tinha que voltar aqui quando a Crisinha nasceu. Minha mãe com uma bebê em casa, nesse tempo. Preciso do meu filho aqui para ajudar também. As empresas estavam, graças a Deus, crescendo, como estão. E eu voltei naquele tempo perfeito. Quando a gente olha lá atrás, na hora que eu piso a primeira vez na Barry, eu estava... Ei, Léo, Júnior, eu não estava com medo, não. Estava com pavor. Tinha passado no TOEFL, na prova de proficiência de língua, sentei num sofá velho, olha como Deus é perfeito. Aí eu sento no sofá, vem uma senhora que eu não esqueço, que era a chair do departamento, era a cadeira do departamento de comunicação, Dr. Wallace. E eu aqui apavorado, o que vai acontecer comigo? Essa mulher para na minha frente e pergunta assim, eu fui sair daqui para fazer comunicação social, fazer comunicação. Irmãos, e vocês que estão assistindo a gente, e a galera que está aqui, eu não tinha noção do que era broadcasting, pô. Não tinha, pô. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra na minha vida.
falar de broadcasters, não sei o que. Mas não tinha, porque não era meu mundo. Meu mundo era jornal. Sim. Meu mundo era isso aqui. Meu mundo era jornal. Eu tinha, desde pequeno, na oficina, com o seu Haroldo, com isso, com aquilo, vivendo o dia a dia de jornal e tal. Essa mulher, essa senhora, parar na minha frente, carrasca, irmão, pelo amor de Deus, já apontou na minha cara isso assim. O que você vai fazer? Eu congelei, pô. Ela virou e falou assim para mim, Communication Studies, PR ou Broadcasting? Você vai fazer estudo da comunicação, você vai fazer relações públicas ou vai fazer broadcast? Eu só fiz repetir. A última palavra, pelo jeito. Isso. Opção C. Eu só repeti a última palavra. Escolha aleatória. Ela virou e falou assim, boa escolha, vem cá na minha sala. Eu, cara, o que eu fiz? E tal. Aí eu entrei e comecei a ver. Produção de televisão, eu falei, é dos males o menor e tal, né? Tem a ver com a minha área e tal. Produção de televisão, era produção de televisão, que era 214. Me obrigaram a fazer aula de matemática, que era o primeiro semestre, eles queriam me nivelar, né? Aí inglês básico, inglês de escrita, que era para fazer um pré e informática. Mas produção de televisão, lembro bem. 214 o número da sala. Aí, naquele momento, bora lá. Fui eu que escolhi a minha profissão? Não foi, amigo. Não foi uma escolha minha, foi uma escolha foi uma direção, foi uma escolha de Deus. Eu fui utilizado, aquela senhora falou para mim aquilo, Deus já sabendo é perfeito, já sabendo o que eu ia fazer aqui na frente. Verdade. Porque eu voltei formado, como eu disse, eu vim ajudar a dona Cristina, não fui para a TV. Quando tive a primeira oportunidade para a TV, não quis ir, não fui. E quando fui mesmo, fui chorando. Mentira, velho? Verdade. Descemos aqui nessa escola chorando, mano, aos prantos, entreguei a minha chavezinha com o Rzinho da dona Rita, da sala dela. E desci chorando. Então, assim, não fui eu que escolhi minha profissão. Você, na verdade, Deus imaginava o que ia acontecer daí para frente. Amigo, Deus me pegou e disse assim, olha, você aqui, você veio para cá e você vai aqui. Lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai entender. Às vezes a gente está num bate-papo aqui gostoso pra caramba. Lá na frente a gente vai dizer, ô Léo, eu vi naquele dia que vocês estavam falando sobre isso. Cara, isso aqui mudou minha vida nisso, ou virou um gatilho nisso, eu aprendi naquilo. Eu aprendi com o Ulisses ontem. Uma virada de chave, né? Eu aprendi com o Ulisses, ontem não, perdão. Aprendi com o Ulisses no primeiro, que não foi ontem quando eu assisti. E tal. Eu aprendi com ele. E a gente aprende diariamente. Sim. Então, assim, Deus sempre teve, eu sempre digo, eu levo para o nosso ramo, né? Tem um controle remoto da minha vida. Então, assim, comigo foi tudo sempre muito conduzido por Deus. Então. E eu só fui enxergar depois de 13 dias, horrível de data. Depois de 18 anos. Tu imagina? Adicica, o que a gente tem percebido, até falando do seu Ulisses, né? E a tua palavra ela é perfeita quando se trata em relação a Deus. Deus sabe todas as coisas. Mas eu creio também que Ele age no nosso movimento. Né? Então, quando você se dispõe, quando você toma decisão, porque são coisas difíceis, né? Você se apresenta. Exatamente. E aí Deus vai direcionando. Né? Então, eu falava para o seu Ulisses aqui, que até para os jovens que nos assistem, a importância da gente se preocupar com a qualificação, com o estudo, né? A Extend tem uma pegada muito forte no educacional e entender que as oportunidades precisam te encontrar preparados, né? Ou seja, você pensou nisso. Exatamente. E não é fácil, porque você paga um preço. Total, muita gente acha assim, eu vou fazer intercâmbio fora, vou estudar, vê o lado bom. Muito. Mas quando a gente vê um testemunho desse, a gente vê que não é só coisa boa, tem o preço que precisa ser pago. Né? Sim, e saibam, assim, se eu puder deixar uma contribuição para o jovem que vai nos assistir, saibam respeitar e buscar essas oportunidades. Elas pintaram, enfrentem com coragem, mas enfrentem ela com muita vontade de retribuir para quem está te dando essa oportunidade. Sim. Porque hoje o que eu percebo, isso não é regra, obviamente não há regra, não é uma coisa... Mas assim, o jovem muito disperso, às vezes descomprometidos, às vezes tem uma oportunidade aqui, mas eu vou voltar hoje para casa da minha mãe, se eu não estiver nesse trabalho, amanhã arrumo outro, porque eu estou na casa da minha mãe, rápidos, porque eu tenho isso e tal. Porque as coisas acontecem hoje numa certa velocidade diferente, mas espera aí, não é para todo mundo. Exatamente. Entendeu? Não vai todo mundo ser o Mark Zuckerberg, vai todo mundo ser não vai. O Elon Musk, não sei quem, o Ulisses, não vai. Não vai. A gente tem que, volto a dizer, respeitar o tempo, buscar as oportunidades e seguir, né? Toda essa base que a gente pelo menos desenhou, não de forma organizada, porque isso aqui não é um curso, é um bate-papo, mas olha, amigo, educação, busquem o aperfeiçoamento, busquem. Quantas vezes eu não busquei em vocês dois aqui? Sentem lá, amigo, o que é isso? Não é minha área, eu não sei. Que eu busquei no Rodrigo, que eu busquei na Gisele, que eu busquei, enfim,
no meu irmão, na minha mãe, em parceiros. Amigo, eu não sei nada disso. E tal, como é que é isso? E tal. E fico na curiosidade, fui buscar preparação, fui buscar entender, para tentar experimentar. Sempre fui muito cauteloso, sempre fui muito comedido e tal, para fazer todas essas coisas. Legal. Mas você tem que ter a coragem, mas se empenhe. Quando você colocar, eu não tenho dúvida, na terra das oportunidades, que todo mundo tem condição de chegar. Todo mundo pode chegar. E todo mundo, se quiser, e vai chegar. É fácil para você dizer. Era fácil, muito fácil a gente dizer. Sentar eu, Leozinho, com a Liz, com a Gisele, com a galera aqui, com o Júnior e tal. Vou sentar aqui, TV A Crítica, ótimo. Liderando a audiência aqui em Manaus, 9 horas de liderança. Vá no meu Instagram. Liderança até as 22 horas e 30 minutos. Ninguém. Se a gente batesse isso há um tempo atrás, assim, nós vamos vencer a Globo, o Léo batesse na porta de alguém, olha, nós vamos vencer a Globo no horário nobre, vamos vencer o Jornal Nacional, vamos vencer a novela das 8, que não é 8 e tal. Porque às vezes é tudo maluco, assim, é maluco. É maluco ainda bem que ele está fazendo podcast aqui, a gente está conversando e tal. Porque esse aqui é um maluco, ele está querendo me vender o que não existe e tal. Dá para chegar e tal? Essa era a linha de chegada? Aí a gente ia se acomodar aqui? Não, eu tive vontade de ir. Léo teve vontade de ir, coragem, todo o corpo da TV A Crítica, os acionistas acreditaram no nosso sonho. Sonho nosso, pô, lá do dia a dia, do batente, você sabe disso. Da angústia, provavelmente, que a Roberta teve em casa, do Léo angustiado com os cabelos e comendo, e não sei o quê, e fazendo aqui. E, amigo, agora nós vamos sair do Amazonas. Pô, mas a TV A Crítica vai sair do Amazonas, você não sei o quê, tá? Vamos, Belém. Belém, tá? Mas para isso a gente vai ter que desamarrar algumas coisas que nos amarram, algumas coisas que nos prendem. E é isso que a gente quer? E aí, como é? Vamos cumprir o que está escrito lá no nosso corredor, de ter coragem, de ter fé, de ter Jesus, de seguir. Está lá, iluminado, bonitão, no meio do verde. E tem que ser dito, né? E que nunca se apaga, né? Não se apaga. Quem tiver a oportunidade de conhecer os corredores da TV A Crítica, né? A gente faz e não se sinta como uma situação impossível, né? A gente direto isso faz convites, né, para os telespectadores, para vir conhecer. A gente no Instagram, vai no meu Instagram @DeSica, vai no Instagram de qualquer um de nós, vai no Instagram da própria TV. Quero conhecer a TV A Crítica, você vai ver, né? Vai lá, vai me ver no corredor de certeza. Então, o que eu estava dizendo. Então, você, vou para Belém. Não, agora nós vamos para o terceiro estado do Brasil. O cara é maluco. Tudo deve ter dito pro Léo. Pô, Léo, vocês estão doidos, né? E tal. Não, vocês estão malucos, vocês estão arrumando sarra para se coçar, irmão. E tal. Vocês vão para Belo Horizonte, irmão. Vamos para Belo Horizonte. E tal. Aí ter a coragem de ir para Belo Horizonte. Aí no dia seguinte dizer assim, agora, boa, legal, nós estamos no norte. Belém foi uma coisa, são nortistas, vai ser uma emissora nortista, pelo exemplo até que a gente tem na praça, né? Uma emissora nortista gigantesca, que a gente admira, tal, nossa concorrente com a irmã, tal, uma gigante no norte, muito competente. Mas a gente não. Agora nós vamos lá para o Nordeste. E aí, como a gente vai fazer? Não, tu não vai lá, não sei o que e tal, manda dar um pulo no céu, vai lá e tal. Henrique, aqui, Gisele, analisa isso. Pede para o Eric fazer aquilo. Pega os números, pede não sei o que, vai naquilo. Aí começa, viaja para cá, viaja para lá, viaja para cá, viaja para lá, viaja para cá, viaja para lá e tal. Recife. Aí, de repente, vamos para o Centro-Oeste, estamos em Cuiabá. Hoje, retomando, crescendo, né, fechando o Norte. E agora, na perspectiva já de abrir o Distrito Federal, Brasília, e Curitiba. A gente está em processo de instalação. Então, assim, você me disser assim, não tenho coragem, para você é muito fácil. Era muito fácil. Ficar no Amazonas já era fácil. Talvez fosse cômodo ficar Zona aqui. de conforto, né? E aí, brigando no dia a dia, porque o mercado não é brincadeira, não é brincadeira para ninguém. Verdade. O mercado é feroz. Se você não se reinventa, se você não briga, se você não cresce, se você não luta pelas suas coisas, você vai quebrar. Aí vai ter a empresa familiar quebrada mesmo e tal. Só que não, a gente não queria isso, a gente não estava conformado com isso, a gente quer mais e pode chegar. A TV A Crítica é um exemplo do que você pode chegar. Se você sonhar, se você planejar, se você tiver coragem, se você se cercar das melhores pessoas. As más companhias, para lá. As que você não identificar, Deus vai identificar e lá na frente tu entende. E tal. E vai embora e tal. E vai tentando buscar. E quando ele fala tudo isso, é importante a gente dizer que a gente chegou na TV A Crítica. Mas eu acredito que essa ferramenta de SICA é uma figura de linguagem, usando você como uma ferramenta. Ela foi forjada, e aí eu volto um passo também aqui atrás, a chegada dele no Amazonas de volta, formado, assume então, a gente já
deu um passo, falou um pouquinho aqui de televisão, mas deu um passo, você volta dos Estados Unidos e vem assumir a direção de marketing do jornal A Crítica, né? Não existia departamento de marketing na Crítica. Então, naquele momento, a gente cria o departamento de marketing, eu olho o escopo e falo, cara, tá faltando algumas coisas aqui e tal. E a gente cria o departamento de marketing e o professor João Bosco, meu tio, meu grande professor, uma pessoa que eu amo, irmão da dona Rita, uma sumidade, uma pessoa que colaborou na minha formação como pessoa, psicólogo, um monstro que sou muito grato a ele. Acho que eu não poderia deixar de citá-lo na minha formação pessoal e profissional. O tio João Bosco é uma pessoa que amo, que me formou também. E ele disse assim, olha, a gente precisa planejar essa empresa. O que a gente sente falta é de planejamento para frente. Eu acho que você tem que olhar e começar a planejar essa empresa para frente. E aí um garoto oxigenado, muita ideia, né? Cheio de gás, com a cabeça super aberta, sem vícios de dia a dia, que hoje a gente já tem. E tal. Sem vícios de dia a dia, chegava limpo, né? O que eu fiz? É minha área? Não é essa área que não é a minha e tal. Fui me cercar de quem eu tinha que me cercar, de aprender, de buscar e tal. E aí passa pelo estudo mais uma vez, hein? É o que ele está dizendo. Chegou, acabado de vir formado do exterior e mais uma vez buscando, né, conhecimento. Só não é minha área, vou buscar conhecimento. Fizemos gestão, você foi da minha sala. Fizemos gestão empresarial junto. Eu fui da primeira, acho que leva da segunda, da terceira, que eu já estava pagando classe na outra e tal. Na Fundação Getúlio Vargas. Na FGV, eu fui lá buscar as coisas e outros. Fui fazer gestão e marketing, outros cursos que fui fazer e buscar, porque realmente não tinha. Aí você tem que... Aí eu volto para a história daquela base que a gente no começo estava conversando, Pedro. Aí ter a humildade de reconhecer também o que você é forte, no que você suas é limitações, bom, suas limitações, no que você não é. Não era. E talvez não seja. E fui buscar, me preparar e me descobrir. Aí foi quando a gente conseguiu fazer coisas extremamente diferentes. No jornal impresso, eu palestrei, tive a oportunidade de palestrar em lugares no mundo, levar o case da crítica do trabalho que o marketing fazia. E aí é interessante, viu, Dicica? Desculpa te interromper, mas é muito interessante falar desse momento, porque eu acho que foi um momento muito especial. O jornal A Crítica, um jornal consolidadíssimo na região norte, no Amazonas, então, era a referência da comunicação do Estado. Sim. Né? Você ali começou um trabalho e foi buscando o quê? Buscando levar esse jornal para fora do Amazonas e para fora do país. Sim. Vindo aí, se eu não me engano, premiações. Fala um pouquinho dessa... Leozinho, mas por que isso também? Quando morava fora, eu busquei muito, Expedito, olha só, esses campos fora. Eu não estava só dentro da minha faculdade. Existia um curso, existia uma palestra, existia alguma coisa fosse voltada. Eu fui para a palestra do Jô Soares na Feira de Livros em Miami. Meu irmão, eu passei mal de ver aquele cara palestrando em inglês, o Jô, conseguindo ser irreverente na língua inglesa, falando sobre o livro, sobre isso. Então, aonde tinha algo que fosse voltado ao meu negócio, cara, eu era um carrapato, era um piolho. Eu estava lá, sugando, pegando, buscando, na preparação, na vontade de me preparar e estar pronto para os desafios que a vida iria me trazer e tal. Então, assim, eu sempre busquei essa formação. As pessoas têm que buscar isso. Eu não busquei com vocês? Verdade. Não tem humildade, chega lá, você está aí, irmão, mas essa subida fazer é nessa isso. Área, né? Por que vocês estão vendo isso? Por que está vendo aquilo? Por que é importante fazer isso? Nossa, mas por que aconteceu isso? Qual é a visão de vocês? Eu vou buscar quem conhece. Quem se preparou, quem disse, e vou aí construindo. O que a gente tem visto, né, e a gente que trabalha também com educação, é que as pessoas elas estão hoje numa geração fast food. Né? Então, a pessoa olha uma habilidade, ela acha que uma semana de curso, um mês de curso, já vai mudar, já vai transformar a vida dela. E você tira, por exemplo, uma faculdade. Né? Você estuda hoje 5 anos, e aí daqui a pouco estuda mais uma pós, estuda mais não sei o quê, você não para de estudar nunca para começar, às vezes, a ganhar dinheiro. Então, esse time, parece que cada vez mais as pessoas querem encurtar isso, querem, né, trilhar um caminho que não tem jeito, você tem que ter dedicação. Né? Eu sou um estudante de profissão. Sim. E quando você olha uma história como a sua, estudante de profissão, a gente vai olhar, você comentando, estudo, chega para trabalhar,
procura informação, continua estudando, continua aprimorando. Com o estudo aplicado à ferramenta que já estava andando, né, que era o jornal, Sim. vieram aí a cereja do bolo, né? Vieram as premiações, vieram as capas inusitadas, né? O jornal passa, né, a ser um dos... Eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui, você, por favor, me corrija. Se não for um dos mais premiados do Brasil internacionalmente. Não. O jornal A Crítica foi por décadas, preciso ver hoje porque isso mudou para News Media. A associação que busca ele mudou. Ela saiu de newspaper para news media, para todos os veículos de mídia. Ficou muito mais abrangente, atual, precisava se atualizar. Como nós nos atualizamos. Estamos aqui no YouTube da Crítica. Exatamente. Então, nós nos atualizamos. Mas por décadas, no plural, A Crítica foi o jornal mais premiado do mundo. Então pronto. Não errei no comentário, né? Do mundo. Tive o cuidado de lhe perguntar. O trabalho que saía daqui, eu posso dizer com tranquilidade, eu tive a oportunidade de dirigir e de trabalhar com os melhores profissionais de marketing de jornal do mundo. E eu estou dizendo isso baseado em 21 prêmios mundiais. Mundiais. Eu estou falando de sentar no mesmo lugar onde estão o New York Times, onde estavam VR, onde estavam jornais da Índia gigantes, The Times of India, assim, jornais gigantescos. Então, monstruoso. O Globo, Folha de São Paulo, que sempre participaram e tal, iam lá e aplaudiam o trabalho que era feito por amazonenses, por profissionais da casa, construído com a criatividade, com a genialidade, com a vontade e a permissão, porque aí, volto a dizer, a gente tinha a permissão e a visão da nossa presidente, a dona Cristina, dizer assim, pode fazer. Porque a gente quebrou uns paradigmas sinistros. Assim, a capa do jornal amanhã vai estar em branco, não tem nada. Como assim não tem nada? Não, a capa do jornal, o nego se treme, né? Não, a gente não precisa não. Vai estar dentro de uma caixa preta. Não, mas é uma caixa preta. Vai estar dentro de uma caixa preta. Não, vai estar dentro do envelope do baú e tal. Mas e a manchete isso e aquilo? Então a gente quebrou vários paradigmas de um jornal de venda avulsa que não existia. Você quer ver Mas uma curiosidade? Isso por permissão da dona Cristina que consegui enxergar lá na frente. Você quer ver uma curiosidade, né? Eu tive a oportunidade de receber na sua sala, e quem não conhece a sala do Dicica, é uma sala que tem, inclusive, essas capas premiadas no mundo. O Luciano Hang, né, empresário, dono da Van, e ele maravilhado com aquelas capas, a primeira pergunta... Mas que coragem, cara. Uma capa toda em branco. Mas o jornal não era vendido pela manchete? Isso. Como é? Sabe, ele me fez essa pergunta. Mas como é que pode um jornal desse com a capa em branco? Não, ele viu uma outra capa. Ele disse, não, era essa capa. Mas então ele não vendeu nada no dia? Ele disse, não, com certeza foi uma das edições recordes. Que mais vendeu, né? Que mais vendia. Foi o marketing, né? Ou seja, despertou a curiosidade, né? Total. Deixa eu fazer... Cara, vocês... Olha, eu vou te falar um negócio. Agora, vocês me permitem, vou reclamar. Bicho, vocês dois só são H, cara. Eu tô olhando pra cerveja, a minha caneca tá vazia. Olha isso aqui, vou pedir uma ajuda da produção aí, por favor. Manda a cerveja. Agora, o Rodrigo voltou ali, Rodrigo. Eu até achei de Eu já até te elogiei, irmão. Exato, pô. Saiu, voltou. Cadê essa Itaipava? Batata é só H, é bico seco. Tu mandou isso aqui, olha, tá quente, só H. Eu tô bebendo água. Mano, sai uma água, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tá, mano, volta. Bora voltar aí. E aí, voltando, né? E aí, aproveita que o Júnior, toda vez, o Mansur é o seguinte, ele vai ter um cachê especial pra ti, cara. Toda vez tu é o que mais aproveita o filé do chefe. É impressionante. Eu vou puxar o prato pra cá depois, porque eu quero conversar com vocês, eu não quero estar conversando e falando, aí vai ser horrível. Itaú, meu, obrigado. Tu tinha uma pergunta pra fazer pra mim, não tinha? Vem cá. Tinha sim. Tu falou tinha. Tá chegando nela. Tu vai falar. Ei, disse que tá chegando nela, eu vou chamar na hora. Tá porque bom. faz a... Tu vai fazer. Faz a transição. A pergunta dela tem a ver exatamente com isso. Um ponto muito importante da tua vida. Eu passei por... Tive a oportunidade... Me perdoa se eu fugir em algum momento. Não. Do pensamento onde nós estávamos. Não, tá perfeito. Vezes, eu posso ter atropelado alguma coisa que você queria ouvir aí e tal. Mas, até volta, se eu fizer besteira, eu volto. Mas fica tranquilo. Esse ponto pouca gente conhece, né? De ser que a gente está mais próximo ali, os amigos ou as pessoas mais próximas sabem dessa história. Sou um craque de futebol, sou.
e flamenguista. Então tá feliz, né? Porque Muito. Ulisses, pô, a primeira coisa ele só falava no Flamengo, que fui a foi um o gol jogo- do Gabigol, o gol do Pedro. Né? Então você tá vivendo uma Sim, fase muito boa, né? Boa, excelente. Mas tem um ponto, Júnior, que foi muito importante nessa transição. A gente, conhecedor um pouco dessa história, de Sica forjado ali, já dando resultado, ou seja, após aqueles estudos, aquela preparação toda, os resultados chegando com essas premiações, jornal, a crítica vivendo o ápice do seu momento, em circulação, capas, como a gente já falou aqui, extremamente vencedoras. E aí acontece uma situação, né? Nesse auge, você vivendo o seu melhor momento no Jornal Impresso, vivendo o teu sonho, Melhor momento. acontece talvez um dos grandes, eu não sei se eu não sei que peso tu vai dar para essa mudança, para esse desafio que chegou na tua porta, que foi após uma grande perda que o grupo teve, né? O convite, eu não sei se um convite, um arrebatamento, uma imposição, uma obrigação de você ter que partir, deixar para trás essa história maravilhosa que você contou para a gente aqui e avançar numa nova história. Só que essa nova história para você era uma verdadeira porta sem saber o que tinha do outro lado. Conta um pouquinho para a gente. Era um transplante de coração. Eu tive que arrancar um coração que amava o que fazia, que dava palestra em Nova York, em Las Vegas, no Panamá, no Chile, na Índia, na França. Arranca esse coração que amava fazer aquilo e tal, e implanta um coração novo nele. Talvez um coração mecânico, não sei e tal, e tinha que fazer esse implante de coração. Foi muito difícil fazer essa virada da chave. Foi muito difícil. Mas eu não, em momento nenhum, eu me neguei a isso, ou eu não quis isso, ou em nenhuma hipótese eu disse assim, eu não vou, foi diferente. O professor Rui nos deixa, aí, né, depois da partida, obviamente, do meu avô e da dona Rita, o momento mais difícil corporativo nosso, sem dúvida, um diretor que estava na casa há mais de 20 anos, há 25 anos, se não estou enganado. Para quem não sabe, o professor Rui Alencar era o diretor executivo da televisão A Crítica ao momento, né? Por 25 anos. Posso estar errando um para baixo, um para cima, mas não estou, não. Por 25 anos. Depois eu bebi um pouquinho de água. E nos deixava. Então, foi um momento terrível. E ele era o nosso professor, né? Ele que ficava lá, a gente ficava aqui no prédio do jornal, ele que ficava lá, trazia, estava sempre conosco ali, com os diretores, e nos dava muita tranquilidade no dia a dia. Eu citei mais cedo que tive a oportunidade, inclusive, de ir, e disse, não, ele é mais competente do que eu. Não tinha dito qual era a circunstância, agora estou dizendo. A entrevista está rodando, a conversa está rodando. E ali foi muito difícil para mim. A gente, eu vou avançar um pouquinho assim, só para não perder nesse momento muito difícil que foi estar no hospital, reuniu com a gente na quinta, tudo isso, assim. O professor Rui foi sepultado. Eu estava sofrendo como amigo, como um membro da família. O professor Rui era um membro da nossa família. Eu era hoje não mora mais em Manaus, mas muito próximo ao James, que era a segunda pessoa de dentro da televisão. Era um amigo, viajava com a gente para o carnaval. Nesse ano a gente foi para o carnaval junto, no Rio de Janeiro, e logo em seguida ele veio a falecer. Então foi muito difícil. O que aconteceu aí? Existia uma reunião na segunda-feira na televisão, onde o professor Rui reunia os gestores da televisão para falar sobre a semana, para fazer um planejamento que fosse na semana e tal. E a minha família me procura para ir fazer essa reunião na segunda-feira com os gestores. Tinham perdido o diretor, o James tinha perdido o diretor e o pai. Né? Estava virando ali o chefe da família, a pessoa que estava organizando tudo e tal. Se para a gente foi difícil, imagina para o James. Certeza. Né? Que deve sentir, como nós sentimos até hoje. E eu me escondi da minha família. E a minha família começa a me ligar. Começa a ligar a minha mãe, começa a ligar, eu acho, não sei se meu irmão, minha irmã, começam as ligações, aí os diretores mais próximos, o João Bosco, o doutor Júlio, que foi outra pessoa que teve uma importância tremenda na minha formação. Você vê como eu volto e falo em formação? Sim. E eles começam a me ligar. Eu não atendo o telefone,
vocês vão agora rir e tal, até onde eu estava. Desce. Isso aqui é curioso, né? É exatamente o que a gente quer saber, esses detalhes. Ó. Desce a Fernanda, minha esposa. O que tu tá fazendo aí? Eu tava na piscina. Eu desci e me escondi na piscina do meu prédio. Eu tava na água na piscina. O que tu tá fazendo aí? Eu falei, tô aqui. Tá todo mundo doido atrás de ti, pô. Eu falei, eu imagino. É proposital. Cara, eu não tinha nem curtido o meu luto, sabe? Eu não queria, não era assim, não era e tal. Eu falei, mas sai daí agora. Aí a gente tem medo da mulher, né? Não é pra falar a verdade? Não é pra assumir? Então, vamos falar a verdade aqui da mesa. Aí eu subi com a Fernanda e foi quando eu peguei o telefone para retornar uma ligação. Então, na ocasião foi o Dr. Júlio. Ó, precisa conversar urgente, quero que tu faça a reunião de segunda-feira. Eu falei, não vou. Eu não vou substituir o professor Rui. Não tem nem perigo e tal. Para essa substituição eu não vou, não quero substituição e tal. Quero conversar contigo e tal, precisa de alguém e tal. Na reunião de segunda, foi para a reunião a dona Rita e o meu irmão, e o Beto. Eles foram com os gestores e tal. Depois, eu acho que tu estavas na reunião. Estava na reunião. O Léo estava na reunião. Depois tu conta pra gente. Eu realmente eu não sei detalhes dessa reunião. E eles estavam e tal. Foi quando a dona Cristina me chama e eu venho para cá, para esse prédio, sentar na frente dela e eu sabia o que ia acontecer. E eu disse pro Dr. Júlio, eu falei, eu reúno com a dona Cristina. Só que eu só reúno com ela se for com a tua presença. Para pensar. Olha isso. Você tinha quantos anos, disse que nessa época? Tinha 32, acho que 32 anos. 32, 33, era isso aí. 32 anos. 2008. 2008. 31 anos. Eu sempre menti idade para baixo, cara. Eu tô começando Agora a errar a idade para cima, bicho. Eu já comecei te entregando, pô. Tô decadente, cara. Olha só então. Dona Cristina me chama e é engraçado, você viu que em alguns momentos eu falei, minha mãe, não sei o que e tal. Quando a gente fala do ambiente corporativo, é a Dona Cristina. Então assim, eu fui reunir com a Dona Cristina, com o advogado da rede, como testemunha. Então, e essa conversa foi hoje é cômica e tal. Foi engraçado. Foi engraçado. Ela virou para mim assim, tu vai para a televisão. Eu falei, mas como é que é isso? Você vai para a televisão, assim, assado e tal. Eu falei, mas eu não quero deixar de fazer o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer e tal. Então, como é que vai ser isso? E a gente começa a negociar. E a negociação familiar, imagina. Começa a o negociar. advogado ali mediando a negociação. Não, ele estava presente. Eu lembro, parece que é a memória fotográfica. Estou na frente da minha mãe. Ele estava bem aqui na esquina, como se fosse uma mesa. Ele estava aqui e tal, sentado, e ele sendo testemunha da conversa. Não foi uma conversa amorosa, mas era uma conversa de respeito, mas parecia, porque eu acho que uma entrevista de emprego, uma contratação é muito diferente disso. Já fiz várias, é totalmente diferente disso. É engraçada a conversa, porque eu comecei a dizer, mas quais são as condições e tal. E se eu vou contratar hoje, alguém falar isso para mim, amigo, passa amanhã, esquece, fala com a minha mão, com esse lado ainda, né? E tal, pô, para com isso e tal. E eu disse a ela, falei, olha, não vou deixar, não quero fazer. Falei sobre esse transplante, falei, olha, se você fizer esse transplante de coração, eu não vou conseguir jogar bola, vou ser infeliz e tal. Ela falou, tá bom, você assume a TV e toma conta do marketing, é isso que você quer? Eu falei, estamos no caminho. O sorriso vem e tal, ela tem uma condição, como é que tu vai fazer isso? Eu falei, eu venho 1 hora para cá e 1 hora eu desço para a televisão. Ela falou, de jeito nenhum. Precisa de um gestor full time e tal, só que eu acho que eu estava talvez me enganando, eu não sabia que o full time seria full time mesmo. Eu não sabia que aí eu aprendi o significado das 24 horas. E aí nessa hora você vê a perspicácia e a inteligência da dona Cristina, hein? Mostra. Mostra. Não tem problema. Você fica com os dois, mas vai dar 100% lá na televisão. E aí você toca de lá, você toca aqui. Eu já estava preparando esse desmame. Porque você precisa, para você ver, né? Você precisa, está coberto de razão, Léo, porque você precisa estar lá, eles precisam de um gestor 100%. Eles não querem lá não pode ficar com um passatempo, uma pessoa que vai lá e sai e tal. Não, tem que ter uma pessoa full time lá e tal. Ela usou uma palavra que eu não gostaria de usar aqui e tal. Ela falou assim, ó, desce com a tua galera toda.
Não, mas pode usar, Dicica, sabe por quê? Porque não está dando uma entrevista para crítica. No podcast é mais tranquilo. Ju, toda a galera que trabalhou essa época assim, desce com a tua reculhambada toda. Aí eu olhei para ela, te juro, desce com a tua reculhambada toda. Aí eu, porra, é isso que a senhora pensa mesmo, né? Dessa equipe que tanto brilha e tal. Mas acho que ela, obviamente, ela sempre admirou muito. Tanto que a Paulinha ela que ficou depois no meu lugar, no marketing. Aí houve esse desmame que o Léo está dizendo e tal. Mas essa conversa foi interessantíssima. A gente entrou na circunstância, é do meu jeito. Mas então é do meu jeito, ninguém se mete, como era com o professor Rui. Tá bom, então ninguém se mete, ninguém pode. As coisas eu vou tomar as decisões, só vou prestar, mas tem que prestar conta, sei o que, só vou prestar conta com vocês em reunião dos acionistas, reunião mensal do board. Aí eu trago os resultados, vocês me cobrem por resultado, não me cobrem, vai ser do meu jeito, da minha forma. Tá fechado. Desce com todo mundo, a tua forma. Quando vai fazer? Não, vou fazer uma transição. Ela falou, não, desce amanhã. E tal. Aí a gente volta para a história da discussão do salário. Tá, e salário? Até isso teve? Teve, pô, óbvio. Tá vindo aí. E o advogado, pelo jeito, doutor Júlio, depois a gente merece até, se a gente averiguar. Tenho certeza absoluta do doutor Júlio anotando. E o Dicica dizendo assim, ó, o senhor está ouvindo aí, né, doutor Júlio? Anote aí. O advogado, salário. Quanto era o salário, os rendimentos do professor Rui? Não quero mais isso. Ele era comissionado por isso, eu não quero mais isso. Tu vai ter salário filho. Mas por que ele tinha comissão, eu não posso ter? Rapaz, foi desse jeito. E tal. Estou te falando. E tal. Só que para mim estava ótimo. Por salário, estava excelente para mim, enfim, porque eu tinha, o professor Rui tinha, e para mim estava, o salário o que viesse estava excelente e tal. Porque ruim era o desafio, porque ali também tinha um porém, nesse meio tempo eu saí, eu conversei com algumas pessoas, eu conversei com Aristarco, que presidia já na época o Grupo Simões, ainda preside e tal, e o Renato Simões. A gente quer mandar um recado, aproveitando também para o Aristarco, a gente queria ouvi-lo, né, Dicica? É uma bela, grande história. Né? Você falou o nome dele, não podia dizer assim. Ele é grande. O Renato é uma pessoa diferenciada, o Renato Simões, que era meu vizinho, morava no meu prédio até o ano passado. E eu conversei com o Renato também, que me deu algumas dicas, e ele me disse uma coisa muito importante, que eu guardei até hoje, o aprendizado. Eu disse para ele assim, eu tenho medo de fracassar. Ele falou, medo é normal. Porque se eu fracassar hoje, nessas empresas as quais tem um faturamento menor, uma participação de mercado menor dentro do grupo, à época eram consideradas empresas não tão grandes quanto o jornal, faturamento, em prestígio, em tudo. Eram empresas menores. Eu falei, se eu fracassar neste desafio, o meu futuro empresarial dentro do grupo acabou. Porque a família vai dizer assim, ó, não deu conta desse aí. Como é que você quer o todo, né? Tomar conta, eu vir um dia a presidir esse grupo e tal, acabava ali. Aí o Renato vira para mim e disse assim, para de falar essa merda agora, porque tu não tem como viver o futuro. Se tu não der conta do hoje, tu tem que dar conta do agora, tu vai lá, tu vai dar conta, por que tu não vai dar conta? E tal. Quando meu pai faleceu, eu não tive essa opção não, rapaz. E tal. Tá de brincadeira? E tal. E o doutor Júlio falou uma coisa interessante para mim no convencimento, para ir conversar com a dona Cristina. Ele falou para mim, cara, aquilo é teu. Tu foi preparado. Sim. Tu está preparado. Aí você fica naquela, né? Para de olhar para ele falou assim, para de olhar para o teu umbigo. Para de olhar para a ponta do teu pé. Vai entrar alguém lá que não vai ter o compromisso, o amor que vocês têm. Verdade. Aquilo lá vai acabar, Exatamente. vai falir. Quem perdeu foi você. Ele só não falou a palavra idiota ou burro, mas deu para entender. Porque você é um burro. Aquele negócio vai acabar, aquele negócio é teu. Pô. E aí eu comecei a viver um dia a dia, uma empresa, mergulhei dentro do desafio que estava sendo confiado pela minha família, imposto por Deus, para viver o que eu vivo hoje. Feliz, entusiasmado e tal, e podendo dizer que cada minuto, cada decisão, cada passo que a gente deu, valeu muito a pena. Assim, e vale muito a pena. Você falou ainda agora sobre a questão de se reinventar, você falou usou até a situação de estar aqui no podcast, YouTube. Como é que você enxerga, Dicica, o futuro da TV? Né? A gente viu aí que a globalização, a tecnologia tem nos apresentado coisas novas, opções. Como é que você enxerga isso sobre a questão da televisão? Posso completar? Vai, mano, por favor. Eu acho que essa pergunta do Júnior é fundamental, porque quem trabalha com comunicação, eu
sou uma dessas pessoas, recebo muito essa pergunta. E a pergunta que vale $1 milhão, $1 bilhão talvez de dólares, de reais, para ser respondida. Que é o seguinte, e aí a TV vai sendo mais direto ainda em cima da tua pergunta, e aí a TV vai acabar, Dissica? TV vai acabar? Não vai acabar nunca. A TV não vai acabar nunca. A TV é um grande gerador, é quem comunica, a plataforma migrou para vídeo, todas as redes sociais que nasceram, rede social, o Facebook, ou isso vai acabar com isso acaba com aquilo e tal. Não, amigo, elas se adaptaram para um conteúdo em vídeo. Você viu um Facebook, um Instagram migrado, agora já a comunicação é em vídeo, esquece. E nós fazemos essa entrega, temos a condição de fazer essa entrega como ninguém, com corpos de produção e tal, é impossível. Eu não acredito no modelo de televisão que se viveu até X anos atrás. Não acredito no modelo de televisão que muitos têm, que são os isso e aquilo e tal. Quero saber também o que é. Conta aí. Eu quero saber. Ele está com medo que eu derrube a câmera. Não vá, pelo amor de Deus, trazer esse prejuízo e tal. Mas, Júnior, deixa eu te falar uma coisa. Olha como é interessante. E olha como ele enxergava muito na frente. O meu avô pequeno, eu me lembro de uma conversa dele comigo, e já que isso aqui não é uma entrevista, né, e tal, eu me lembro perfeitamente, e eu guardo inúmeras memórias, mas essa aqui também. Ele virou e disse para mim assim, ele começou uma conversa assim, olha, tu sabe por que as empresas de trem acabaram? Eu falei, não, e tal. Porque eles se pensavam como empresa de trem. Se eles tivessem pensado que lá atrás, quando Manaus era nada, que tinha os trens, os bondes, se eles tivessem imaginado e não se enxergado como empresa de trem ou de bonde, os ingleses estavam até hoje aqui, eles eram empresas de transporte. Veio o ônibus, veio o avião. Se eles tivessem pensado como empresas de transporte, eles estariam vivos e grandes até hoje. Você não é jornal. Nós somos uma empresa de informação e comunicação. Aonde tiver comunicação, você tem que estar. Captei. Eu até me arrepiei. Ó. Onde tem comunicação, você tem que estar. Então, ok. Então, onde eu fui entender? Lá na frente. Aí ele começou essa saga dele de fazer a compra das rádios, iniciar um investimento na compra na TV Acrítica. Aí lá na frente, a primeira experiência online, da primeira página, que não era portal, era uma página na internet e tal. Aí lá na frente aí viemos experimentando outras coisas para experimentar hoje um mundo globalizado de entrega de streaming, que se transforma a cada dia, que a gente não consegue mais planejar. Eu vi o Ulisses falando ontem, planejando o curto, o médio, o longo prazo. No nosso negócio não existe longo prazo. E tal, dificilmente existe o médio prazo, mas a gente precisa estar dentro desse contexto. Posso falar? Que bom. Quem acha que a TV vai acabar ou isso vai acabar, zero preocupação. A praça é nossa, amigo. A praia é nossa. Quem sabe fazer isso somos nós. Quem tem o know-how de fazer isso somos nós. Ninguém faz isso com a experiência que se tem, com o brilhantismo que se tem. Ninguém faz isso, ninguém produz assim. Não vai produzir. Não vai produzir. As pessoas vão se informar, nós estamos hoje, vamos falar aqui das grandes, das plataformas de entrega de conteúdo, de streaming, vamos falar do Netflix, vamos falar da Amazon, vamos falar da HBO Max, vamos falar do Globoplay, o maior player brasileiro, com 7% de participação de mercado, que não é nada. Tá bom, vamos falar deles, gente. Vocês vão chegar em casa, tá aqui, tiveram tempo de assistir o podcast, vieram aqui no YouTube, ou foram trazidos pelo Instagram e tal. Mas a gente está aqui nesse conteúdo. Ei, amigo, localmente, alguém vai precisar produzir esse conteúdo, porque a gente vai continuar precisando da missão, cumprir a missão que o Humberto Calderaro disse para a gente, informar e comunicar. E aí, amigão, ninguém vai informar mais sobre é da nossa terra, está na nossa tela, é da nossa terra, está na nossa tela. Isso é genial, pô. Está na nossa tela. Eu tô, com certeza não estou na tela da televisão de vocês. Se estou na tela da televisão de vocês, o que a gente está entregando agora é por streaming. A gente está no YouTube, a gente está num podcast, mas eu estou na tela de vocês. Então a gente iniciou um trabalho aí com competência de todo um grupo. Não é meu, não é
o DC não é. Não sou eu. Assim, eu trabalho com um grupo muito fera, um grupo muito competente, com gente que eu sento na mesa e, vamos nessa. Vamos embora e tal, e joga daqui, discorda disso, esse cara tá maluco, esse cara tá viajando, esse cara tá isso. Pô, mano, tenta, vamos isso aqui, vamos por aqui e tal, e vai. Nós vamos passear. Agora tem que estar pronto. Por muitas vezes, nós erramos no time. A gente está falando de Globoplay, não sei o que. Cara, nós lançamos o Acrística Play em 2000 e... Me ajuda, Gi, que ano que foi a Acrística Play? Foi 14 ou 15? 14. Cara, tem quase 10 anos atrás, nós já tinha visão de streamar a programação? A gente já sabia que cabo não ia, Léo. Me lembro que você chegou a gente com várias conversas, porque aí eu tenho, não posso deixar passar. O Léo dizendo assim, mano, tive numa circunstância lá, nem estão passando mais nem cabo. Eu, como assim, mano? Irmão, não estão passando nem cabo na parede de TV. Os americanos não usam mais o cabo CFTV, aquele cabinho branco, para você ligar os decoders hoje, 100% da grade da programação já é 100% E hoje internet. A gente vê essa galera de cabo, e aí você pode, quem gosta de se aperfeiçoar vai ver cada vez menor, a participação da TV a cabo é bem menor e tal. Então, assim, você vai se adaptando e vai mudando isso aí. Então, assim, a gente teve um time muito competente. Nós erramos, às vezes, no time. Olha como é engraçado, não sei se é engraçado, Léo, me ajuda aí, vocês me ajudem, quem tiver. Olha como é. Cara, a gente antecipou um futuro, bicho. A gente saiu com um negócio que, se a gente tivesse saído mais aqui na frente, talvez tivesse para chorar, porque era muito caro. A gente subia com todo aquele material no Acrística Play, trabalhamos, não sei o que, usamos. E a gente não conseguiu aguentar, pô. Para quem está vendo a gente, é importante que o Dissica está falando. Por que ele fala muito caro? Porque quando a gente fala sobre plataformas de vídeo é muito pesado, né? Quem tem o seu celular e vai gravando, por isso que os telefones começam, hoje é 1 tera, 500 GB. Ter vídeo armazenado é muito caro, né? E quando você precisa desse vídeo, tá colocando ele na nuvem, né? Como é utilizado para quem sabe, essas empresas cobram por tamanho de arquivo, né? Então era caríssimo na época. A Apple ficou oferecendo, na hora que a gente não consegue mais subir coisa, aumente seu pacote para não sei o quê. Aí sai de R$ 2,99 para 10 e não sei quanto. Aí você imagina pegar uma programação de uma televisão, 24 horas de programação, também, ficou com medo e subir e manter ela na nuvem diariamente, né? Então isso era um peso no custo do negócio, né? Nós fomos, a gente tinha programado, olha só, a gente falou, vamos utilizar o Festival Folclórico de Parintins. A gente precisa pescar inscritos para a Acrística Play. Vamos colocar o Boi Caprichoso num anzol e o Boi Garantido no outro. Vamos jogar e vamos buscar todo mundo para se inscrever no Acrística Play com o festival. Junho. Aí nós compramos esse armazenamento na Kaltura americana até dezembro, que eram contratos anuais que eles fechavam para bater meta. Era anual, a gente renovaria em janeiro ele. O que nós tínhamos contratado de expectativa de um corpo técnico da AD Digital, com os americanos, com a Kaltura, que fazia Globo, que fazia antiga parceira e tal. Ei, meu irmão, a gente fez esse plano e pagou. Nós consumimos na segunda noite do festival. Na segunda noite. Quando chegou na segunda-feira e tal, todo mundo comemorando, sucesso, sei quantos inscritos, sei quantos downloads, isso e aquilo, meu amigo. Acho que foi na quinta, Léo, me ajuda. Vem o pessoal da Digital. Ei. Vocês zeraram o pacote. A gente tem agora que comprar em dólar. A brincadeira de vocês, parabéns. Só que está custando agora para vocês isso. Vocês vão seguir, que vocês não vão parar. Isso é um negócio que vai tomar uma proporção. A gente sai daqui do Brasil, vai para os Estados Unidos e nós fomos o primeiro case da IBM. Aí nós fomos mudar para sair da Kaltura para buscar uma solução que conseguisse atender a gente mais barata. A gente vira o primeiro case da IBM. Olha isso. O primeiro case da IBM... Porque não existia, pô. Dentro de plataforma para cuidar desse armazenamento. Aí a gente seguiu. Já teve um momento que isso só aumentou. A gente não ia jogar fora o conteúdo. Sim. Não, jogar fora o conteúdo e tal. Você pode ver que nas plataformas, eu não sei qual, mas vou só exemplificar. Às vezes esse filme vai sair dessa plataforma em 10 dias, em 5 dias e tal. Vai sair daquele cardápio e tal. Ele sai porque ele não aguenta o armazenamento, volume e tal. Eu estou falando de empresas bilionárias de dólar.
E aí, Júnior, tu vê que a tua pergunta, olha o que ocasionou, né? Porque aí vem um verdadeiro ensinamento sobre o que eu também compartilho, eu tenho essa mesma visão, compartilho da mesma ideia que ele. E junto com eu preciso devolver uma pergunta também para ele, né? Ou pelo menos tentar tirar dele uma informação a respeito. Pode falar. Eu consegui o que eu queria. Eu descambei o negócio pro lado profissional e fugi do pessoal. Exato. Palmas para mim. Mas chegou. Palmas para mim. Vai já voltar. Vai já voltar. Azar do que vocês queriam me pegar e fui pro campo meu que eu Tenha adoro, calma, que é o tenha profissional, calma. que é o trabalho. Eu quero falar então talvez As sobre coisas ainda vão acontecer, um dos né, pontos mais altos, eu acho que da tua carreira. Falou que foi a decisão de entrar na TV, foi, né, de transplantar esse coração do jornal para a TV. E aí eu acho que valeria a pena chamar a Malu para fazer a pergunta dela, né? Malu. Ela vai ficar com vergonha. Malu, mas sabe qual é a pergunta dela? Ela disse que ela mandou até eu anotar aqui, ó. Tá não faz não, que nem eu não sei. Rapaz, olha, a filha do chefe, eu vou te falar. O que é, Malu? Qual é a pergunta? Foi eu comigo. Eu queria saber qual é o seu sentimento em relação ao jornal hoje e que se convidasse o senhor para dirigir o jornal, o senhor viria. Eu volto... Malu, eu vou te responder isso. Meu sentimento... Você fazer uma pergunta dessa para um apaixonado por jornal, por um cara que ama o primeiro sonho e da onde saiu o sonho de Humberto Calderaro, é até covardia eu responder essa pergunta. Eu amo essa empresa é perfeita porque ainda segue todos os pontos os quais Humberto Calderaro queria, pediu e tal. Eu volto a dizer, eu acho que tudo tem seu tempo. O jornal tem como os seus adeptos, você sabe disso, os nossos fiéis assinantes que seguem ainda querendo pegar e ter acesso ao conteúdo mais aprofundado, um conteúdo crítico, não conteúdo crítico que a gente está acostumado hoje, porque onde as pessoas, com a rede social, com isso, com a entrega dessa plataforma e tal. Beleza, mas na hora que eu vou ver isso, eu vou me deparar com um todo, assim, com a formação de opinião das mais grotescas, que é o que a gente mais vê, ainda mais numa sociedade hoje que está rachada de um lado, do outro, do lado dessa cor, da outra cor, dessa filosofia, dessa religião, disso, daquilo e tal. Eu viria com o maior prazer. O jornal impresso, ele não tem mais aquilo que tinha antes isso avançou muito, a pandemia antecipou um pouco isso. Sim. Porque ninguém baixava o vidro para encontrar um gazeteiro, para encontrar um jornaleiro na esquina e tal. Mas os nossos assinantes, quem tem o hábito e o costume da leitura, você percebe que eles ficaram. E eles ficam. A gente falou aqui de Aristarco, de Jaime Benchimol e tal, que são pessoas que os conheço, que leem e tal, que não deixam suas assinaturas de acrítica. Então, você não vai formar opinião para ele num comentário idiotizado de algum qualquer na internet. Você não vai. Então, a crítica continua tendo a sua importância e o seu papel de criticar. Eu acho que o nosso fundador foi perfeito quando deu nome ao jornal, à crítica. O jornal não é o elogio para elogiar, ele é para ter uma sensação e um jornalismo crítico presente e tal. Aí a gente parar para pensar, quem faz essa crítica hoje? Quais veículos fazem com responsabilidade e credibilidade isso e tal? A gente segue fazendo o que a gente tem que fazer, adaptados. A TV A Crítica está baseada numa cidade de 2.200.000 habitantes. A TV A Crítica hoje tem 2.300.000 inscritos no YouTube. É uma outra Manaus. Então, assim, nós nos adaptamos. Sim. Nós estamos aqui conversando. Nós estamos aqui discutindo. Eu estou falando com um cara adaptado. Eu estou falando com outro morte adaptado. Então, assim, a gente vai se adaptar. Se eu assumiria, isso é uma vontade, isso é uma coisa que está nas mãos de Deus, que está nas mãos dos nossos acionistas, da família, de um conselho competente que discute isso, que discute essas estratégias de grupo. Eu, fora as minhas obrigações profissionais, eu ainda preciso
e faço questão e não abro mão de exercer as minhas... Aí eu vou voltar para a família. De exercer as minhas obrigações familiares. Eu fui pai um pouco mais tarde, mas eu tomei a decisão junto com a Fernanda de ser pai no momento em que eu fosse ser pai. Então não abro mão de deixar meu filho na escola, não abro mão do meu convívio familiar e tal. Perdi muito convívio com meus amigos e tal. Tudo tem um preço. A gente viu Ulisses no primeiro dizer isso, né? Sim. Educou com a Dona Glória, que educa Juliana, Gustavo e Mariana, e ele ia para trabalhar, para trazer e dar... captar, né? Eu tenho algumas coisas que eu precisei abrir mão e tal. Eu não sei como seria essa organização e tal, de tempo, de atenção, porque os veículos são muito grandes, as empresas são muito grandes. E eu confesso a você que não é uma coisa que eu vou poder te responder. Olha, aqui eu poderia dizer, olha, eu estou pronto, quero assumir. Dona Cristina, a senhora está me assistindo, diferente daquela conversa que a senhora teve comigo e tal, vou me ajeitar aqui. Mas peraí, agora deixa eu peraí, não sei se consigo. Dá para colocar agora? Então vamos fazer o seguinte, vamos entender se dá para fazer ou não dá para fazer. Então, vamos ouvir quem pode ter uma opinião bem legal sobre isso aí, né? Vamos ver. Quem é Dona Cristina? Olá, não é difícil para mim falar do Dicica, empresário e empreendedor. Ele que se tornou um dos mais bem-sucedidos da atualidade na nossa região. Dicica é inovador, não tem medo, tem uma garra incrível, é líder, disciplinado, ama o que faz e realiza, seguindo sempre as referências de seu avô Humberto Calderaro. Hoje aqui é uma maneira de eu agradecer a ele em nome de nossa família a continuidade dos nossos negócios e agradecer mais uma vez a Deus pela sua vida. Amém. Hoje somos um case e referência na televisão brasileira. Chegamos a toda a região norte, nordeste e em breve centro-oeste e em breve Brasília e Curitiba no sul do país. Um beijo agora para o meu filho e aplausos. É isso aí. Minha mãe, eu te amo muito. Eu sou fruto do que a senhora sou fruto vindo do seu ventre. Educado pela senhora, educado dentro da nossa família com muito amor, dentro dos exemplos do meu avô que eu já falava no início desse bate-papo, que a senhora bem colocou aqui agora nesse vídeo. Se tudo isso que nós, a senhora que está à frente disso, nos deu oportunidade, nos mostrou o que é lá atrás, o que era ter garra. A senhora é o exemplo da coragem, da garra. A senhora é um exemplo que as pessoas às vezes são talvez machistas, mas a senhora matou no peito e mostrou que é ser uma mulher guerreira, de cuidar dos filhos, de cuidar dessa empresa gigantesca, de enfrentar poderosos governantes com coragem. A senhora sempre foi um grande exemplo para mim, para os meus irmãos. A senhora já era ainda em vida do meu avô, mas assim um orgulho para ele, como é para a gente, como é um orgulho para todos os amazonenses. Eu peço permissão, acho que para todas as mulheres, pelo exemplo que a senhora é, e por tudo isso que a senhora construiu e que a senhora deu continuidade. A única coisa que eu peço a Deus é ter a saúde de poder retribuir a senhora todo esse amor, todo esse carinho e poder dizer à senhora que eu vou sempre dar tudo, mas de muito para retribuir o que a senhora sempre fez por todos nós. Então, o meu beijo carinhoso, sou emotivo, mas falo do coração, com todo o meu amor. Vamos deixar você se recuperar, tomar essa água, né? Momento bacana. É importante, eu acho que está bem respondida a pergunta para a Malu, e eu acho que o futuro está muito bem desenhado e respondido por ela também. Se você não achava que ia ter, um voto importante sobre essa situação toda, está respondido por ela. Né? Malu, minha irmã, eu preciso viver um pouquinho também. Eu preciso ter um pouquinho de... mas aí não tem como falar com a minha mãe
e não me emocionar e não ter um coração grato. Eu não me permito, quem me conhece, eu tenho gratidão como dos meus mais principais valores e não abro mão disso, sou muito grato. Eu sou grato a Deus pela mãe que tenho, peço muito pela saúde dela, que ela consiga continuar sendo a vovó docinha, uma vovó amada por todos os netos, uma amiga, uma chefa, uma pessoa tão especial. Eu vou passar aqui falando da minha mãe, assim, porque a minha mãe é uma gigante, uma monstra. Eu acho que todos nós estamos presentes aqui, que temos a oportunidade de conviver, ratificamos mim, não, isso cara. em gênero, número e grau. Aí vamos lá, aplausos pra mim, cara, aplausos pra mim nada, irmão. Então, aplauso é pra Humberto Calderaro, um aplauso pra Rita Calderaro, um aplauso pra essa mulher, pra dona Cristina, pô. Ela que merece nossos aplausos, pô. Ela que conduz, ela que tá lá dizendo, e tal, isso, aquilo, não vai, não sei o quê. E nos encoraja, pô. Eu nunca vi, aí eu vou parar de falar pra mãe, eu nunca vi essa mulher dizer um não, rapaz, pra um desafio. Eu nunca vi essa mulher se acovardar pra macho nenhum, pra homem nenhum, pra poderoso nenhum, é porque é isso, que é aquilo, que conversa é essa? Que história é essa aqui e tal? E berra e grita e usa as ferramentas e briga mesmo e tal, e briga pelo povo e tal, não sei o quê. Ela é a faixa preta. Aí agora pra gente só dar uma brincada. Meu amigo, ela brigou com todos. Ela brigou com todos, irmão. E é por isso que está aonde está. E que chegou aonde chegou, né? É isso. É e aí, vai verdade. como? É verdade. E eu concluo o mesmo pensamento que nós tivemos com Ulisses. Não pode ser só um, né, meu irmão? Tem muita história ainda, não falamos nem da metade da pauta. Muita história. Mas já estão ali nos sinalizando. Então, nosso tempo está chegando tá no final. Olha, o problema é o seguinte, Essa de vocês acompanham no YouTube da TV da Cristina. eu já identifiquei um problema aqui. É que os convidados que vêm não dão um podcast. Eu falei para o Ulisses, dá um pod série, rapaz. Ele dá um pod não, série. e você Seu também, irmão, é muita história. não, Só seu que eu acho irmão. que tem um ponto, Júnior, que eu acho que coroa, né, a última história que o Dissica pode nos contribuir da parte desse homem por trás da TV que mais cresce no Brasil. Eu acho que é um slogan merecido, é um slogan que cabe, né, nele, porque quem ouviu e quem acompanhou esse podcast deu para entender a trajetória, né, o que a gente falou de forjar o caráter, de forjar o homem, de forjar a preparação para chegar aonde a TV A Crítica ainda não chegou. Isso é que é legal dizer. Ela ainda não chegou, ela está caminhando. Não é ponto de chegada. Mas tem um fato muito importante que eu acho que culminou para esse projeto de expansão, porque nada poderia ter acontecido se você não tivesse que ter tomado talvez uma das mais importantes decisões. Mais uma, olha só, a gente está falando de decisões, mais uma das decisões importantes da sua vida, como a de ter a coragem de dizer, não quero mais, eu quero a independência da informação, do conteúdo, e se a gente faz bem até aqui, a gente tem condição de fazer melhor sozinhos. Conta um pouquinho dessa história. O que é essa tal independência? Vamos na história? Porra, lá vou eu... Não, vamos cagar o tempo, né? Mas vamos lá. Vamos na história. Era independência ou morte. Talvez eu só tenha dado o grito, mas eu não estava sozinho nesta tomada de decisão e não foi uma coisa que a gente fez da noite para o dia. Isso estava sendo construído. A grande verdade é que ela aconteceu alguns meses antes do previsto. Você sabe disso, como nós estávamos planejando e tal. Ela aconteceu em junho e ela estava programada para acontecer em fevereiro do ano seguinte. Sim. Então a gente já vinha trabalhando, da nossa terra, tal, e a gente começa a ver uma movimentação para aquilo que a gente já sabia e percebia do que poderia ser vitorioso. Porque não tem como você estar numa cidade, numa metrópole, vivendo a cidade no dia a dia, a cidade pulsando e tal, e você está com o helicóptero sobrevoando a marginal do Tietê. Cara, desculpa, capotou, tombou uma carreta com um container na Humberto Calderaro, amigo, que parou Manaus. A gente precisa viver o daqui, as pessoas não vão se informar com isso. A gente viu a inauguração da ponte sobre o Rio Negro, Ponte Felipe Dal, ser inaugurada, os nossos concorrentes estavam passando desenho animado.
nós estávamos com um helicóptero sobrevoando a comitiva, acompanhando a comitiva da presidente à época, inaugurando aquilo que se tornou o marco de uma corrupção, mas o marco também, né, hoje as pessoas vão... O marco edificado, né, da cidade. Porque, enfim, da cidade, onde tinha o Teatro Amazonas, a ponte sobre o Rio Negro, tal, não sei o que. Custou 3 vezes, talvez. Mas bem planejado, né? Era para custar 600, pagaram 1 bilhão e meio. Mas vamos lá. Não, porque tem muito concreto para baixo. Então, vamos lá. Então, assim, não dava para seguir nessa condição. E a gente, imagina assim, uma loja, você entra em qualquer loja que seja um supermercado, você entrar numa loja e entender ali também, porque aí tinha um aperto do Léo comercialmente. Entra no supermercado. 50%, você está aqui, então mentalizem aí, vocês estão em casa, a gente está aqui, todo mundo, enfim, nesse bate-papo. Entrei no supermercado, amigo, 50% dos produtos das gôndolas, dos corredores para cá, para a direita, são do parceiro que está lá no Rio ou em São Paulo. Esses produtos aqui são vendidos por ele. E os outros 50% vocês podem vender aí, mas na hora que eu quiser, no momento que eu quiser. Ao preço que eu quiser. Ao preço que a gente está mandando daqui, fazendo as correções que a gente tem que fazer e tal. Dando o resultado, tirando a principal concorrente, medíocre. Porque a gente provou isso com o tempo. No meio desse caminho, o nosso antigo parceiro disse assim, não, eu não quero só os 50% do teu supermercado. Eu quero 60% das contas. Agora tu tem 40%, mas essa conta todinha tu que paga. Do estacionamento, do vigia, da refrigeração, disso, daquilo, de tudo que está aí, tu pagas a conta toda e tu só pode vender 40% dos produtos desse supermercado são seus. Isso não ia dar certo nunca, nós íamos falir. Nós íamos quebrar. Aí nós íamos quebrar na vaidade de dizer assim, eu sou afiliado, nós temos a afiliação do fulano. Para. É vaidade? É o jogo da vaidade? É porque eu sou... Vai dar quê? Vai acabar, amigo. O X Salada Tudo, a televisão X Salada Tudo, que... dia de quarta-feira eu tenho o filme, e o filme que eu vou te dar é esse. Desculpa, amigo, tu vai chegar na tua casa, vai streamar, vai vir no YouTube, vai assistir um podcast, ou um filme, ou um conteúdo diferente aqui. Não é o filme que a empresa tal quer te dar essa noite, ou quer dar isso. E aí, se acabar, não tinha jeito. E a gente tomou uma decisão. A decisão não foi minha, só minha. E tal. Ela foi, óbvio, existia um receio, tem um receio, nós somos seres humanos, a gente se amedronta e tal. Mas sim, eu volto a dizer, e eu acho importante isso ficar registrado, que fique registrado para a história. Isso foi vivido no dia a dia, por mim, pelo Léo, pela Gisele. Nós sentávamos à mesa da minha sala de reunião, com todas as capas de jornal que o Léo já falou, com os bois, com o capacete de Ayrton Senna, com os 21 troféus mundiais de marketing, com peças de dominó que eu gosto e tal, e com algumas outras coisas. E a gente vivia a angústia naquela mesa, preta como essa, de madeira, e um dia eu chegava meio entristecido, e o Léo me levantava, e a Gisele, vamos nessa. Um dia o Léo chegava meio assim, os clientes estão achando que vai ser isso, mas vamos provar para eles que é o diferente. Desde a primeira hora, espera que tu vai ver. Então, o nosso conteúdo, relaxa, calma, vamos subir aqui, Gisele, não, eu vou subir esse conteúdo aqui, vamos liderar antes, porque a gente não tem mais que ficar com a culinária do ex-chefe e tal, a fofoca da fulana com a ciclana falando de doença do Rio de Janeiro, falando sobre inverno, moda inverno em Manaus. Mas ali esquece, moda inverno aí, nós vamos engolir. Tal. E de fato engoliram. E tal. Mas até essa virada de chave, até esse planejamento de se buscar uma pessoa que fosse completa, não só no... Olha aí a cabeça, do corpo, do brilhantismo da Gisele, da competência do Léo e brilhantismo dele e tal, precisando de uma pessoa que não seja só muito forte na televisão. A gente precisa de uma pessoa que já venha com uma extensão de online muito forte, de midiático muito forte. Quando veio Siqueira Júnior, estrategicamente espera o concorrente lançar, que era um plano perfeito de destruição, mas isso fica para o próximo. Era um plano perfeito de destruição e tal, na gente. Quem prega o amor, a palavra de Deus e tal, vinha com plano de destruição. Nós nunca fomos a empresa da destruição, nós somos a empresa da construção. Então, assim, a gente... Acho que faz um bom desfecho, né? É isso aí. Seguiu
para construir e para fazer. Foi muito difícil, mas mais um desafio prazeroso, talvez muito menor de Humberto Calderaro lá atrás, quando não existia luz na cidade, quando não existia tempos de recessão, de Dona Cristina de enfrentar todos os poderosos, de matar no peito no momento que perdia o pai e seguiu esse compromisso. E a gente teve talvez a oportunidade de viver momentos como esse, como da digitalização, do 3D, agora dessa virada de chave para o streaming, para novas plataformas, para a mídia digital, a adaptação do nosso conteúdo para fazer essa entrega. Vamos viver os momentos, vamos viver essas etapas. E para quem está aí no mercado, vale a última pergunta, não vale? A resposta eu acho que vai ser rápida. Eu acho. Vamos lá. Sim, a resposta então é não. Vou responder assim. É isso aí. Dicica, mantém, recua ou avança? Eu? Os planos? Avançar sempre. Recuar de forma inteligente para adaptar. Eu acho que o recuar talvez para tomar ser... impulso, né? Mas assim, o recuar eu acho que é uma palavra muito ruim. Eu acho que você se adapta. Você nunca está recuando, porque mesmo na derrota você está aprendendo. Se você está aprendendo, você está andando para frente. É burro quem diz assim, nós vamos recuar, não sei o que e tal. Cara, tu não está recuando, tu está se adaptando, tu acabou de aprender. Se você aprendeu, você seguiu para frente. Nunca vi ninguém aprender a andar para trás e tal. Então, assim, frase pronta, que eu odeio as frases prontas, mas vamos lá. Frase pronta. A gente não perde, a gente aprende e tal, mas eu acho que ela serve bem. Avançar sempre, Léo, com os valores e princípios desenhados e respeitados. Nunca desonrando as nossas famílias, buscando sempre crescer com honestidade, com seriedade, agregando, colaborando. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, para destruir ninguém. Somos da construção de uma sociedade melhor, da construção de um dia melhor, da construção de um futuro melhor, de uma sociedade melhor. É isso que a gente tenta todos os dias, cara. Por isso que você, comercialmente, desenho animado não vende, Globo já tirou a TV Globinho, tirou a loura que fazia não sei o quê, só para baixinhos e tal. Tirou todo mundo, cara. Não, mas a gente está aqui só para ganhar dinheiro? Não, cara, a gente está para formar uma sociedade melhor. Nós vamos avançar nesse caminho. Se falta um conteúdo infantil para a nossa sociedade, vamos colocá-lo. Vamos dar a oportunidade de criança ser criança, de ter acesso talvez bem cuidado pela Gisele, de buscar conteúdos de desenhos que estão só nas plataformas pagas e tal, que dá a oportunidade, né? Cara, democratizado a oportunidade da criança de hoje ver uma Patrulha Canina e tal. Expedito na nossa época era Caverna do Dragão. She-Ra, He-Man, não sei o que e tal. Da Patrulha Canina, Dora Aventureira, coisas que são da Universal, da Disney, sabe? De um mundo globalizado. Avançar sempre. Mas nunca, assim, para finalizar, acho que a gente já encheu o saco de todo mundo. Mas nunca percam esses pontos os quais eu fui até repetitivo, de seguir isso dentro dos preceitos e dos encaminhamentos de Deus, da família, e olhando sempre o próximo. Amém. E nas considerações finais, eu vou deixar, acho que a pessoa mais apropriada para fazer velha isso. Não, né, cara? Apropriada, né? Tu viu como sempre eu pego no jornal? Acabou, eu vinha pegar no jornal, é costume, pô. Eu acho que... Vou deixar as considerações finais pra com cá, você, tá? depois eu faço os agradecimentos e as lembranças, né? Terminar mesmo? Eu acho que a gente, com esse momento que a gente está vivendo aqui, né, que é novo também para nós, com esse podcast, mas está sendo assim muito edificante. Quando eu vejo uma pessoa de sucesso na vida profissional, mas a gente vai conhecer o ser humano que tem por trás, que dedica a Deus a sua vitória, que valoriza a família, que num tempo onde os valores estão tão trocados, né? A gente só tem que agradecer a Deus pelo privilégio de ter uma pessoa que valoriza isso, que leva conhecimento, conteúdo, informação, mas que também está preocupado com a família e que dedica a Deus a sua vitória. Então eu saio daqui hoje edificado e grato por também, já te conhecia, já sabia muito sobre você, mas a gente só confirma o porquê do sucesso, que não é à toa, né? Deus se agrada de quando a gente dá glórias a Ele, e a gente sabe que tudo na vida é por conta dele. Então eu saio daqui muito edificado, feliz, e mais uma vez agradecer a você
Imagina, eu que sou por grato ter a você. aceito o convite. Sei que a sua agenda é muito corrida, mas a gente está aqui também à sua disposição no que precisar. E que Deus abençoe Amém. não só Todos você, nós. a sua família, Quem tá em toda a casa. rede Calderaro, que é uma família, a gente sente isso aqui, né? Esse clima maravilhoso. Não é só vocês da família, mas os colaboradores, então pessoas simples, humildes, né? Eu volto a salientar. Então a gente fica muito feliz de estar perto de vocês e estar aprendendo com a tua história. Parabéns. Imagina, eu só tenho a agradecer a vocês, Pedro. Imagina. Obrigado pelas palavras. Amigo. E eu faço o agradecimento final, primeiro esse parceiro, amigo, né, que ajuda a gente muitas das vezes a caminhar no lado da experiência, no lado também cristão, que é muito importante, foi muito citado aqui, né, tudo isso acontece por ele. Agradecer ao Dicica por ter dado esse espaço para a gente. Ele também estourou, tem reunião, já está 1 hora atrasado, está gravado o programa, tá? Mas saibam que é o seguinte, ele atrasou pelo menos 1 hora o compromisso dele aqui, mas eu acho que para ele foi gostoso também. Não, foi importante. E agradecer vocês, né, que ficaram até esse momento. Sigam o Portal A Crítica. Se inscreve. As edições só tendem a ser melhores, né? A gente vai tentar trazer personalidades como Dicica, como Ulisses, para que vocês conheçam um pouco mais da história dessas pessoas que realmente fazem diferença na sociedade, que realmente fazem diferença na vida de muita gente, né? Então, agradecer, sigam o Portal A Crítica, curtam, por favor, esse vídeo, né? Compartilhem, né? E eu vou deixar o Dicica no final, ele sempre tem direito a deixa. Eu estou chamando para o portal, mas ele vai ter o direito também, já como presidente da televisão A Crítica, de dizer a seguir a televisão A Crítica aqui. Por favor, Por faça esse favor, convite vamos aí. lá, gente. Vocês estão no YouTube, vai no canal da TV A Crítica, vamos tornar a TV A Crítica já tem está entre os 10 canais mais importantes do Brasil, entre as televisões, mas é a 7ª. Então vamos torná-la 6ª e tal. Embora eu não goste do número 6, depois vai para 5º, então vamos para 4ª e tal. Então se inscreve, vamos lá nas nossas redes sociais, segue o nosso conteúdo, a gente busca fazer esse conteúdo diferenciado em todos os veículos da rede, então siga a gente na rede social, a gente tem entregado esses conteúdos em plataformas diferentes, de forma diferente, se adequando àquilo que vocês gostam. E isso é feito com muito amor, que a gente falou tanto aqui e tal, mas para vocês, que nos dão a honra na televisão, no rádio, na internet, nas redes sociais, nos nossos veículos, no teatro, em nossos veículos e outros empreendimentos da rede do grupo. Um beijo enorme, obrigado a vocês, obrigado, muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, ter uma noite que a gente teve a oportunidade de falar de várias outras coisas, poder falar de forma informal, de se emocionar, de estar aberto aqui, com o coração aberto, para tentar colaborar de alguma forma na formação de outras pessoas. Obrigado, Expedito Júnior, que eu só chamo de Júnior. Obrigado, Leonardo Álvares, que eu só chamo de Léo, de Leozinho e tal. Obrigado pela oportunidade dessa galera que tem feito com muita competência esses podcasts, em especial o XNcast. Então vamos lá, uma salva de palmas, né? Todos aqui, a Grupo A Crítica, Dona Cristina Calderaro, seu Humberto Calderaro em memória, né? A toda a família, Dona Rita em memória também, ao Beto, a Tati, Cris, Mário Júnior, as né? Marias, as Marias, o Léo, o Mário, Xande, essa família aí. É Tô doido isso pra aí, passar o Leozinho. bastão, tô doido pra passar o... Opa! Entendeu, Malu? É isso, é porque diz ele que quer dividir um pouquinho o negócio, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Uma salva de palmas. Valeu.